Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você espirrar, saúde. Canal do Mandi chegando mais uma vez nessa segunda com mais um vídeo para falar de dívidas do Botafogo. Hoje falaremos, para vocês terem uma ideia do que acontece, por que a dívida do Botafogo trabalhista é estratosférica. Vamos mostrar hoje o que acontece com a dívida para ela ser tão estratosférica. Os juros. Pegamos exemplos de algumas dívidas que o Botafogo tem com alguns jogadores. Pegamos 5 exemplos para vocês verem o tamanho do problema que é a dívida trabalhista, que vai rodando juros e mais juros mesmo com o ato trabalhista. E também falaremos do Gustavo Bochecha, que acionou o Botafogo na Justiça do Trabalho, cobrando verbas não recebidas do Glorioso. Então, antes de mais nada, vou te pedir para se inscrever aqui no canal do Mandi, ativar o sininho, deixar o seu like para você receber sempre as notificações aqui do canal. Muita gente que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Então, eu estou te pedindo, se inscreva, ajude a gente a crescer cada vez mais. Falando então, agora, da situação do vídeo, começando com o Gustavo Bochecha, volante revelado pelo Botafogo, né? Conhecido pelo Montenegro como só custo, né? Se o Montenegro ainda não estava errado, né? Apesar de não deveria ter dito, mas ele não estava errado. Volante que está até deixando a Juventude, né? Muito perto de ser reforço do Coritiba para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele deixou o Botafogo no ano passado, né? Ficou muito tempo no Botafogo, era um jogador que tanto a torcida quanto a diretoria depositavam muita esperança nele, mas acabou que não vingou no Botafogo e oportunidade não faltou para o Bochecha, né? O Bochecha, ele chegou a ser até titular com o Eduardo Barroca, com o Valentim, chegou também a buscar um lugar ao sol, com o Zé Ricardo, mas não se firmou com nenhum deles. E aí, no início de 2020, né, ele até foi para o time B, disputou o Campeonato Carioca, foi muito mal nos 2 jogos, literalmente apagado, e aí ele acabou sendo afastado e gerou a célebre frase do Montenegro quando o Bochecha foi liberado para o Juventude. O Botafogo até manteve parte dos direitos dele. O Montenegro falou, o Bochecha hoje é só custo. O Bochecha até reclamou, ironizou o rebaixamento do Botafogo com acesso livre no Juventude. Mas o Montenegro não mentiu. O Bochecha, como ele não seria aproveitado, ele estava sendo só custo. Ele era um ativo, ainda é do Botafogo, né? Mas na época o Montenegro falou uma coisa que realmente era verdade. Olha o que eu falo, o Montenegro fala muita besteira, mas nessa daí não deveria ter falado, talvez não, mas ele não falou besteira. Mas voltando ao assunto, o Bochecha entrou cobrando do Botafogo mais de 100 mil reais. O que o Bochecha está cobrando? O Bochecha, no processo, ele recebia, que a gente teve acesso, ele recebia um salário até razoável, não era um salário de 3 dígitos, mas era um bom salário de 5 dígitos. Ele está cobrando do Botafogo o salário de maio de 2020. Segundo ele, quando ele saiu, ele deveria ter recebido março, abril e maio. O Botafogo pagou apenas março, abril e o terço constitucional de férias. Ele alega que não recebeu, posteriormente, o salário de maio, as férias de 2018, as férias de 2019, além do FGTS que não foi depositado por um determinado período, além de uma multa prevista em lei e os honorários advocatícios. E chega nesse montante de 112 mil reais. O Bochecha também entrou com um pedido de tutela para a liberação do seu saldo de FGTS, só que a Justiça negou esse pedido. Então, o processo vai seguir até o final. Esse valor, acredito eu, que possa até subir. O Bochecha está pedindo coisas que no juridiquês não são as incontroversas. O Botafogo realmente não pagou isso, a não ser que seja a questão dos honorários, uma eventual multa, mas as férias, o salário, o FGTS, é o chamado incontrovérsia. Ele entrou provando isso e anexou documentos com relação a isso. E aí, mais 112 mil reais, para ser mais preciso, que o Bochecha está pedindo do Botafogo. Foi poucos dias que o Bochecha entrou com isso, não tem ainda data de audiência, absolutamente nada definido. E agora, é mais um, né? Esqueci do ano passado, Leandrinho, Fernandes, teve mais um que entrou na Justiça também, na memória está me trazendo. Mas muitos jogadores entraram, o Botafogo não paga. E aí a dívida trabalhista fica estratosférica. E não é só por conta do capital, por conta dos juros. A gente vai trazer aqui um levantamento que a gente fez de 5 jogadores que estão no ato trabalhista,
Alguns deles até já estão com execução liberada, né? Fizeram pedido de execução, Vitor Simões, Leandro Guerreiro, enfim. Só que a gente vai mostrar para vocês aqui como era a dívida com esses jogadores e como está hoje, para você ver o tamanho do problema do que são os juros sobre juros, os juros compostos. Um exemplo, o César Prates, que é o mais antigo dessa listinha que a gente vai trazer de 5. Quando ele entrou na justiça, pedindo salário, e conseguiu a rescisão na justiça, o Botafogo devia para ele 65 mil reais. Hoje, a dívida está em 123 mil. Você pegar assim, um aumento de quase 90%. Leandro Guerreiro, que jogou no Botafogo de 2007 até 2011. Quando ele saiu do Botafogo, a dívida dele era de 1 milhão e 300. Hoje, sem atualização, está em 2 milhões e meio. Esses cálculos são do final do ano passado. Um aumento de quase 85%. Vitor Simões saiu em 2009. Eram 380 mil. A dívida atualizada é 700 mil. O Botafogo já pagou uma parte que ele estava na fila do ato lá no início e pegou 100 e poucos mil, faltando cerca de 540 mil. Mas era uma dívida de 380 que virou 700. 84% de aumento. Túlio Souza, que jogou de 2008 a 2010, 2011 no Botafogo. A dívida dele subiu quase 100%, quase que dobrou, saltou de 380 para 750 mil. E o Rafael Marques, que em 2007, quando saiu do Botafogo, o zagueiro revelado na base, né, ficou de 2004 até 2007, quando foi dispensado, ele ganhou o direito de receber 354 mil. Essa dívida hoje, já foi atualizada na semana passada, está em 700 mil. A gente está falando de quase 100% de aumento também. Foi 97% do Túlio Souza e 98% do Rafael Marques, aproximadamente. Então, se você pegar César Prates, Leandro Guerreiro, Vitor Simões, Túlio Souza e Rafael Marques, a dívida mesmo deles era 2 milhões 479 mil, quase 2 milhões e meio. Praticamente o Botafogo tem que pagar só para o Leandro Guerreiro hoje. Os 5 somados, hoje, o Botafogo deve quase 5 milhões, 4 milhões 773 mil. O aumento, você pegar sem os juros e com os juros, está 93%. Ou seja, praticamente metade dessa dívida que o Botafogo tem com esses 5 jogadores são juros. Essa é a maneira como o Botafogo é gerido nos últimos 20 anos, 30 anos, 116 anos. O Botafogo tem sido gerido dessa maneira, de uma maneira irresponsável, de uma maneira em que ficam dívidas. Aí vem o Carlos Eduardo Pereira, são incompetentes, não pagaram a rescisão. O senhor também não pagou muita coisa. O Damian Lito está cobrando na justiça, o GG está cobrando na justiça. E eles são jogadores de sua gestão. Esse é o modo operante de toda a diretoria do Botafogo. Não queira o senhor pagar de bom moço, porque o senhor também deixou dívidas. E elas estão sendo pagas agora. O Damian Lito fez um acordo, o Botafogo não pagou, aí deu problema. Mas é dívida de sua gestão, assim como o GG. Mas o foco aqui não é o senhor. É a maneira como o Botafogo vem sendo gerido. Ou seja, se o Botafogo tem 90 milhões para pagar de dívida trabalhista no ato, pode ter certeza que praticamente 45 são só juros. Tem jogador de 97 na lista, o Sorato e o Mauricinho. Vamos gerir melhor o nosso clube, essa profissionalização. Confesso, não estou empolgado com esse acho difícil sair do papel, mas eu torço sempre para eu estar errado quando estou com uma opinião pessimista em relação ao Botafogo. Tá bom? Quero agradecer vocês por terem ficado até aqui, ter acompanhado esse vídeo. Continuem se inscrevendo aqui no canal, ajudando a gente a crescer. Um forte abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau.